Bom dia, pessoal. Estou aqui tomando meu café da manhã. Uma delícia. Eu organizei essa live para falar com vocês sobre caráter e virtude. O cabelo não está muito bom, mas paciência, né? Hoje tá um friozinho aqui em Londrina de manhã. Deixa eu ajeitar minha posição aqui. É interessante esse tema, né? Caráter e virtude. Será que estão relacionados? Será que caráter eu melhoro meu caráter melhorando a virtude? Ou melhoro a virtude com caráter? Como é que esse tema funciona? Como é que se relacionam? Então vamos pensar sobre isso, né? Então, primeira coisa importante. Bom dia, Tati. Bom dia. Primeira coisa importante para a gente saber é que o caráter ele é formado por traços morais de um indivíduo que determinam a forma constante que essa pessoa age e reage. Em linhas gerais, o caráter ele fomenta de forma constante a maneira de uma pessoa agir, ou seja, a maneira voltada para o bem, se a gente conta como bom caráter, a gente denomina como bom caráter. E a maneira voltada para o mal, a gente denomina de mau caráter. Né? Então, a pessoa de bom caráter, é essa que age de uma forma voltada para o bem. E a mau caráter age voltada para o mal. É a índole também, né? Muita gente chama de índole. A índole má e a índole boa. Isso, evidente, gente. Deixa eu só colocar aqui no silencioso meu negócio. Evidente que isso a gente vai melhorando ao longo da vida a nossa vontade, porque isso interfere com a nossa vontade, que eu já expliquei sobre isso antes. Se você não sabe, depois vai no vídeo, na minha última live, eu falei sobre isso, quando eu falei de maturidade e vontade, tá? Então, a gente evolui o caráter de acordo com a nossa vontade. Mas, ao mesmo tempo, também esse caráter se forma na criancinha já, se a gente vai ter uma índole boa ou má, até os 4 anos de idade, tá? Então, vamos supor, psicopata. Se a gente for pensar, um psicopata é o mau caráter, né? Clássico mau caráter. Então, esse mau caráter, ele se formou ali naquela primeira infância dele. Só que ele vai consolidando esse seu mau caratismo ao longo da vida. E a gente, se tiver bom caráter, a gente também vai consolidando o nosso bom caráter ao longo da vida. Então não é só ter a índole boa ou a índole má, que isso a gente tem, então isso se forma desde a infância, se eu vou ter uma índole boa ou índole má, mas eu ter a índole boa não significa que eu vá necessariamente ter um bom caráter, porque o caráter é um critério moral. Eu ter bons critérios morais. Então, eu posso ter uma índole boa, mas não ter esses bons critérios morais. Entendem? Eu posso ter as qualidades de um bom caráter, mas não aprimorá-las. Então, eu sou preguiçosa, eu não evoluo, eu fico estancada, não faço esforço nenhum. Eu vou ser bom caráter? Pode ser que não. Apesar de eu ter a índole boa, e a princípio parecer que eu seja uma pessoa de bom caráter, né? Eu não vou ser uma pessoa de verdade de bom caráter. Porque eu não exercitei nas virtudes, naquilo que requer esforço, eu não exercitei os meus valores morais, eu não aprimorei de forma a adquirir esse bom caráter. Então, o bom caráter, ele exige um esforço. Se a gente apenas ficar na nossa índole boa, a gente fica estagnado. Uma pessoa que apenas vive, ela nem sempre evolui, porque não é a maturidade em anos que faz a gente evoluir. Não é. Tá cheio de velho ranzinza, velho chato, que se deu mal com a família, que brigou com todo mundo, afasta todo mundo, vive sozinho.
Não é verdade? E essa pessoa, você vai falar, nossa, a idade amadureceu? Não. Porque o que nos amadurece, o que nos transforma em boas pessoas, faz o nosso valor transparecer de verdade, aprimora o nosso caráter, aí para a gente poder nos chamar, né, de bom caráter. Eu sou realmente, tenho um bom caráter, eu tenho um caráter formado. É o nosso forjar do dia a dia, o exercício das virtudes. O começar e recomeçar, eu colocar empenho em uma tarefa e continuar. Então, uma pessoa que tem uma índole boa, mas não a exercita, não coloca à prova, ela não vai se transformar numa pessoa de realmente bom caráter. Porque quando ela tiver em alguma situação em que ela vai colocar esse caráter à prova, que tem uma situação mais difícil, um dilema moral mais difícil, de repente alguma situação que o ser sincero ali, ser verídico, não ser corrupto, vai custar mais, vai ser porque o ambiente vai estar todo propício para ela exercer o mal e não o bem. Uma pessoa que não se exercitou nas virtudes, ela não vai conseguir realmente dar resposta de bom caráter que ela precisaria naquele lugar, naquele ambiente. Ou seja, aquela resposta virtuosa de falar, não vou me corromper, tudo bem, eu vou contra a corrente sim, eu vou falar a verdade aqui, isso aqui tá errado, eu não aceito esse tipo de situação. Então, você achar que você vai ser uma pessoa que vai realmente viver a virtude, que vai exercitar o bem no grande, sem ter exercitado no pequeno, é uma ilusão. Então, o caráter a gente tem que ir formando e educando ao longo da vida, sim. A gente não quer ser só bonzinho, porque o bonzinho, ele pode ser um velho ranzinza do futuro. Um velho que não tem as virtudes, por exemplo, a virtude da cortesia, não sabe ser educado com as pessoas ao seu lado, afasta a todos, não abaixa a cabeça para nada. Essa pessoa nunca se exercitou na virtude e por isso que ela chega naquele ponto de ser um velho sozinho, entende? O idoso, então a idade, nossa idade cronológica, biológica, ela não significa que estejamos amadurecidos, porque se a gente passou pela vida sem aproveitar o nosso ambiente para nos aprimorar, nos forjar mesmo. Imagina, você é uma pedra bruta, né? Aqui que você pega a pedra bruta, o joalheiro lá, o gemólogo, pega uma pedra bruta, você vê lá um pedaço de rocha, meio transparente, algumas partes, mais opaco em outras, o que ele vai fazer? Ele vai lapidar e daí vê que aquilo realmente é um diamante, transforma aquilo numa pedra assim preciosa que você veja, né? Daí reluz. Então ele tira as partes opacas da pedra, porque o diamante não tá só diamante, né? Tudo diamante. Não, tem as partes, umas partes brancas, assim, quando você acha na rocha, na mina, né? Então eles vão melhorar, vão lapidar, vão tirando aquelas partes mais feiosas para ficar apenas aquele miolo de diamante, sem nada incrustado, nenhum pedaço de outro tipo de rocha, outra formação rochosa incrustado naquela pedra. Então fica o diamante e daí ainda eles vão lapidar, deixa todo, já repararam, assim, várias facezinhas de triângulo, assim, porque aquilo exalta o brilho máximo da pedra, aí vira o chamado brilhante, né? Então do diamante você faz o brilhante, e daí que você faz um anel, você não faz um anel com a pedra bruta, não é verdade? Então a beleza máxima, ela aparece depois de uma grande lapidação, e essa lapidação na nossa vida é o nosso esforço, nosso amadurecimento que requer esforço. Então, uma pessoa que passou pela vida sem se deixar ser lapidada, ela não vai chegar um brilhante na velhice. Ela vai chegar aquela coisa opaca, sem graça, ranzinza, que afasta as pessoas, tudo isso. Então, a gente tem que ter muito claro isso. Não é porque, quando eu chegar com meus 50 anos, meus 60 anos, nossa, daí eu já vou estar na meia idade.
aí eu vou ter amadurecido. Não, senhora. Se você não colocar esforço agora, você não amadurecerá. Isso a gente tem que ter bem claro pra gente, e se você tiver filhos, pros seus filhos. Porque a gente precisa ensinar os filhos desde cedo, que é o esforço que forja o caráter. Então, a gente tem que ter critérios morais claros, sim, para exercer a nossa índole de fato plenamente, a nossa índole boa, tá? Então, uma pessoa que é mais ou menos, ela não é bom caráter. A gente não pode falar, nossa, fulano é bom caráter, você pode contar com ele, você pode pôr ele à prova que vai funcionar. Não, ele vai ser bom caráter se ele for provado nisso, tá? Então, dito isso, o que acontece? As virtudes, elas forjam a nossa vida e por isso que a gente precisa trabalhar as virtudes. Eu tenho falado muito sobre isso, porque eu entendi que são elas que vão dar o norte da nossa vida. Se a pessoa não sabe nem o que são virtudes, difícil ela conseguir amadurecer nelas, não é verdade? Você tem que primeiro saber quais os exercícios que você tem numa academia, ou quais os grupos musculares que existem, para daí você saber qual que é o certo para você trabalhar. Ou, minha fraqueza está no bíceps, a minha fraqueza está nos glúteos, no glúteo máximo, médio, mínimo, enfim, né? Eu aprendi sobre isso também recentemente. Então, a gente tem que conhecer o que são as virtudes, quais são as virtudes. Então são fortaleza, tal. Então, como que eu posso esmiuçar essas virtudes? Então, esses grupos musculares que eu preciso trabalhar ao longo da minha vida. Então tá, agora eu tô precisando mesmo realmente de treinar bíceps, porque tá muito feio, tá ficando flácido, enfim, o tríceps, né? Então eu preciso desses exercícios, vou focar nesse. Vou deixar glúteo, vou deixar panturrilha, vou deixar, sei lá, as outras partes? Não, mas eu vou mantendo, fazendo exercício de manutenção, mas melhorar o bíceps e o tríceps, porque é ali que tá mais feio, né, de fraqueza. Então assim a gente faz com as virtudes. Vai falar, nossa, eu sou bom de fortaleza, eu consigo fazer os meus objetivos, eu sou forte o suficiente, então tá. Então a fortaleza dá para eu manter, fazer um exercício de manutenção aqui. Tô vivendo bem nesse período da vida. Então agora eu vou viver que tipo de virtude? Agora eu preciso viver um pouquinho melhor a prudência, por exemplo. Eu preciso não deixar que essa fortaleza atropele a tudo e a todos, que eu seja aquela força bruta nos outros, porque eu tenho que ser essa força bruta para mim mesma, não sair batendo em todo mundo ou forçando, né? Você é preguiçoso e tal. Então, usar a prudência. Então, agora eu vou fazer exercícios de prudência para eu viver a prudência no meu dia a dia, até que, com muito esforço, porque no começo você vai fazer aquele exercício, vai ser custoso você fazer aquilo, vai ser chato, vai ser doído, vai ficar com dor no dia seguinte, né? Às vezes até antes a gente fica com preguiça de ir pra academia, enfim, depois fica 2 dias doendo, até que você sobe o peso. Quando você adquire uma estabilidade ali naquele levantar de peso daquele exercício, você vai fazer o quê? Aumentar a carga, não é isso que eles fazem nas academias? Porque a gente tem que pensar na nossa vida como um atleta mesmo. Eu gosto muito dessa comparação. Porque o atleta, ele não se faz apenas pela genética, mas é treino e constância. Então, tudo bem, tem gente que tem aquela genética para ser fisiculturista. Eu não tenho. Ou outro tem a genética boa, fibras, sei lá, fibras lisas. Eu nem lembro dessas coisas direito. Estou inventando aqui depois. Quem quiser me corrigir, corrija, mas mais fibras lisas, que são melhores para correr, e não sei o quê. Então, lógico, ele já tá com a genética na frente. E ele, só que não significa que se ele não treinar, o outro que não tem a genética tão boa quanto ele vai passar. Porque a gente, com o treino, consegue até alcançar o nível da genética, eu não diria superar, talvez aquele com a genética boa sempre vai estar na frente, mas você consegue quase alcançá-lo,
que para os olhos leigos fala, nossa, mas vocês dois são, sei lá, fisiculturistas. Mas daí para os olhos avançados, daí sim vê a diferença, né? Esse realmente tem a genética mais fácil para isso. Mas para os outros, você vê que os dois alcançaram a meta. Um com mais esforço, porque não tinha genética, mas ele chegou lá. Então, nisso o que eu quero dizer? Quando a gente vai exercitar as nossas virtudes, exercitar o nosso caráter, então, né? Não é que a gente exercite o caráter, a gente exercita as virtudes para melhorar o nosso caráter, aprimorá-lo. Então, a gente tem as tendências de cada um. E um elemento que forma aí esse bolo, que é muito importante, é a vontade. A vontade, ela pode ser fraca ou pode ser uma vontade forte. Vontade é aquela determinação de conseguir superar as barreiras para isso, tá? É aquela vontade que não é só a vontade, assim, ilusória. Tenho vontade de ser rico, né? Não, é aquela sangue nos olhos mesmo, sabe? Não, eu vou, sei lá, vou trabalhar e vou ganhar dinheiro, por exemplo, né? Um exemplo bem chulo, assim, bem básico, porque a gente sabe que não é isso o objetivo da nossa vida, eu espero que não seja, né? Ou apenas isso, né? A gente tem que ver o dinheiro como um meio. Mas é um exemplo bobo, assim, pra ficar claro pra vocês. Então, a gente tem que ter aquele sangue nos olhos de fazer a coisa, de vencer a preguiça. Eu quero ganhar um prêmio Nobel. Gente, se você não tiver um sangue nos olhos pra acordar cedo, pra estudar, pra ler aquele negócio chato pra burro, aqueles artigos chatos, que vão formar a sua bagagem ali, lançar as bases da sua formação, você não vai chegar no prêmio Nobel. Então, a gente tem que ter essa vontade bem formada. Aí tem gente, daí que é a questão da genética, né, que eu falei, é um comparativo, tá? Então tem gente que tem a vontade já naturalmente forte. Então, até por temperamento, né? Aquela criança que põe um negócio na cabeça, vai lá e faz. E a outra tem a vontade fraca, desde criança. Vai fazer tarefa, aí começa a enrolar, começa a achar desculpa, começa a engambelar a mãe. E a mãe fala, filho, você tem que fazer a tarefa. E ela tá te enrolando, ela faz tudo para não fazer a tarefa. Ela sabe, ela gostaria de fazer a tarefa. É aquele estudante que chega e fala assim, o ano que vem eu vou ser um ótimo estudante, vou ser melhor, minhas notas vão ser melhores. E daí no desenrolar do ano, não consegue melhorar, porque no dia a dia ele tem uma vontade fraca. Ele sabe que ele quer melhorar de nota, então ele almeja aquilo, mas ele não almeja com sangue nos olhos. A vontade dele é fraca, porque a hora que bate uma preguiça, um convite para uma festa, um convite para ficar batendo papo ou vendo TV, a tentação assim, de outras atividades, ele fica parado, ele fica na sua e não responde apropriadamente aquilo que ele foi chamado, entendem? Então, essa pessoa de vontade fraca, ela pode chegar lá sim, assim como a pessoa sem a genética boa. Só que ela vai precisar se esforçar mais. É lógico que vai. Vai precisar se esforçar mais, vai precisar de mais treino. Enquanto um com genética boa, em 2 anos, de repente, fica bombadão com aquele corpo que ele deseja, o outro vai demorar 5, vai demorar 10. Entende? Ou vai precisar treinar todos os dias. Aí ele vai ter o quê? Um orientador que o ajude. Por isso é muito importante na nossa vida, ou a gente se forma muito bem, para a gente ser realmente o coach de nós mesmos, o nosso próprio treinador, ou a gente busca uma pessoa bem formada, que a gente tem uma reverência, uma certa... A gente sabe dos princípios da pessoa para nos ajudar. E que é o que eu recomendo, que no fundo, por mais bem formados que a gente seja, a gente tem que buscar alguém. Seja um diretor espiritual, entendeu? Uma amiga, alguém que te ajude, faça uma mentoria com você. Ou alguém que dê a mão para você e fala assim, nós vamos para academia juntos. Então, na academia do dia a dia, às vezes a gente precisa de um companheiro, de alguém. Então, o que a gente faz para forjar esse caráter? A gente vai montar um programa de exercícios, igual da academia.
Então, se o meu bíceps está fraco, eu vou fazer exercício para bíceps. E o resto, eu vou fazer uma manutenção. Quando eu melhorar ali a minha força muscular, nesse grupo aí muscular do bíceps, tríceps e tal, aí agora eu vou focar um pouquinho mais nas pernas. Ou agora eu vou aumentar a carga. E assim vai. Então, a gente tem que fazer um panorama das virtudes, olhar como é que eu tô de fortaleza, como é que eu tô de cordialidade. Pensa nas pequenas virtudes em casa, porque fortaleza, prudência, justiça, essas são grandes virtudes, grandes grupos ali. Mas você sempre pode esmiuçar em coisinhas pequenas. Como é que tá a virtude da cortesia em casa? Eu sou cortês? Sou educada? Sou gentil? Ou eu dou patada no meu marido, nos filhos o tempo todo? Então, de repente, são pequenas coisas. Você não vai vencer a preguiça, ter fortaleza nos estudos, por exemplo, estudando 5 horas por dia. Você vai colocar essa meta 5 horas por dia e você não está estudando uma. Como é que você vai alcançar essas 5? Então, você primeiro vai carregar o pezinho leve. Você vai lá 1 quilo. Depois, você vai aumentar para 2, para 3, para 15, né? Então, a gente monta um programa também. Você deve conhecer as virtudes para se analisar, montar esse programa de treino. E esse programa de treino vai durar a vida toda. Vai chegar uma época que o que estiver te incomodando em casa não vai ser mais a falta de cortesia. Você já melhorou, você já consegue não dar patada no marido, não dar patada nas crianças, né? Mas você dá patada, por exemplo, você não dá patada mais, mas você também não é bem-humorada. Você fica séria. Você consegue segurar aquela raiva, mas também não tá feliz. Então, agora eu vou fazer um plano para melhorar a virtude do bom humor. E a gente vai de grão em grão, porque se a gente for pensar no todo, em tudo, a gente paralisa, porque a gente tem tanto defeito, tanta limitação, que daí a gente não evolui. Então, a importância de conhecer essas virtudes para traçar um caminho e um programa de treino para o nosso caráter se aprimorar. E aí sim, chegar a ser uma pessoa de bom caráter de verdade, um caráter que pode inclusive ser provado, porque passou por pequenas provas no dia a dia. Na verdade, que a fidelidade conjugal, por exemplo, se eu não for fiel nos pequenos detalhes com meu marido, sei lá, não dar bola para, vamos supor, não ficar de conversa fiada ou de amizade íntima com outros homens, no trabalho, ficar aquela pessoa, sabe, que conversa passando a mão no outro, relando no outro. Se eu não cuidar desses pequenos detalhes, como é que eu sei que eu vou ser fiel no muito, no todo, quando me pedirem, quando eu estiver numa situação, sei lá, de repente um chefe me assediando? Tem que cuidar primeiro na reserva, nos pequenos detalhes. São esses detalhezinhos que vão formar a grande virtude da fidelidade que eu vou ter para o meu esposo, entende? Então, em tudo é assim. Com as crianças, a gente sempre traça metas pequenininhas, né? Agora eu quero que ele acorde e arrume a cama. Por exemplo, às vezes você fica 3 meses trabalhando com a criança para acordar e arrumar a cama, até ela adquirir o hábito de acordar e arrumar a cama automático sem que você tenha que mandar, né? Ela arrumar a cama. Então, depois que foi isso, você se conforma com isso? Não. Aí você fala, agora vai acordar, vai arrumar a cama e vai fazer o seu próprio pãozinho para comer. Você vai cortar, vai passar manteiga sem eu precisar dar, porque já tá ficando na idade de você ser mais independente. Enfim, então a gente sempre vai traçando metas. E é engraçado porque a gente traça metas para os filhos e às vezes não traça metas para nós mesmos. Mas os filhos também precisam ver o nosso esforço e a nossa constante evolução. Porque daí que eles vão saber, nossa, realmente eu preciso estar sempre melhorando. A minha mãe está sempre buscando um aprimoramento. Porque senão fica aquela criança assim, que eu queria mesmo, mais queria na vida é ser adulto, porque adulto não faz nada, né? Adultece, cresce e depois se livra de tudo. Não tem que fazer nada, não tem que estudar. Minha mãe pode ficar assistindo TV, Netflix o dia inteiro, fica no celular o dia inteiro. E é esse exemplo que a gente quer dar para os nossos filhos de forma alguma, né? A gente quer mostrar que existe um caminho e que o caminho é do aperfeiçoamento contínuo, né? Então, já falei de caráter, já falei de aumentar a carga. Então, quando a gente tá bem em algum exercício, algum grupo muscular, a gente aumenta a carga. E é assim mesmo. No começo você vai correr 10 minutos, depois você vai correr 15,
Aí você vai marcando em quilômetros até que você chega num nível que você fala, bom, tô bem de corrida, já tô bem nesse nível. Então agora o que eu preciso é fazer uma yoga, sabe? Então a vida toda a gente vai fazendo esse exercício. Mas o que importa é o trilhar, não é tanto a meta. A gente tem que ter a meta, tá? A minha meta é ser plenamente, sei lá, com o físico perfeito, né? Nesse exemplo que eu tô dando de academia, porque é um paralelo ótimo pra gente pensar. Então, o físico perfeito, tudo bem, pode ser a meta. Mas às vezes a gente vê, nossa, eu não consigo ter aquela barriga lisinha. Por mais que eu faça abdominal, por mais que eu faça prancha e o que for, e HIIT pra fazer, né, aqueles aeróbicos e tal, eu não fico com a barriga lisinha. Tudo bem. Mas eu fiz todo o meu esforço. Então pode ser que os planos de Deus não seja que eu tenha a barriga lisinha. Se eu fiz todo o meu esforço, agora eu só vou poder dizer, não, realmente não consigo com a barriga lisinha, depois que eu fiz, sei lá, 3 anos de esforço, né, muito esforço, muito exercício, tentei de tudo, cortei, sei lá, refrigerante, doce, aí sim eu posso dizer, não, realmente não consigo. Mas eu consegui dar uma boa reduzida, com certeza, né, com esforço eu consegui reduzir, não ficou lisa, mas eu reduzi. Então tudo bem, vou manter isso e vou focar em outra coisa, o que eu posso melhorar agora? Então assim que a gente tem que ir. Então, a gente não pode se deixar entrar em níveis de estagnação. Não é verdade que um atleta também, ele vai aumentando a carga, depois chega um tempo, o que acontece? Ele tem que fazer uma rotação de rotina de exercício, um outro programa de exercício, porque o corpo acostuma. Então, se o grupo muscular lá acostuma com aquele exercício, por mais que você aumente a carga, chega um momento lá que não tem mais carga para aumentar, não é verdade? Aí você tem que rotacionar. E daí quem conhece isso, né, de educadores físicos, sei lá, que saberiam dizer melhor. Mas é a mesma coisa na vida. Então, nas virtudes, a gente vai aumentando em algumas, vai amadurecendo, você fala, nossa, mas eu pensava que quando eu chegasse aqui, eu tivesse esse nível de bom humor, eu ia estar perfeita. Aí depois você vê, nossa, mas eu tô bem no bom humor, mas agora eu tô vendo que eu tô ruim naquele outro. Porque quando a gente chega num nível, a gente sempre almeja o outro, né? Aí a gente vê a nossa falha de outro nível. E assim graças a Deus também, que Deus não dá pra gente o dom de ver todas as falhas ao mesmo tempo, porque senão a gente acha que é tanta falha que a gente estagna. Então, por isso que é importante a gente saber olhar do pequeno. E tem gente que tem uma tendência mais pessimista, assim, de olhar o todo. Ai, meu Deus, não consigo, né? Querer o todo de uma vez, realmente, se a gente fica... O fardo fica muito grande, o peso fica enorme. Então, você fala, é muita coisa. E daí a pessoa não faz nada e estagna. Então, vamos olhar no pequeno, vamos caminhar no pequeno, conhecer as virtudes, traçar planos para melhorar nas virtudes que nós precisamos melhorar, para ir forjando o nosso caráter, tá bom, gente? Então essa foi a nossa live de hoje, eu espero que tenha ajudado você. Você pode, por favor, curtir isso, compartilhar com as amigas, mandar o vídeo, por favor. E me mandem dúvidas, me mandem directs, que a gente vai esclarecendo. Aí eu vejo quais os pontos que eu tenho que trabalhar mais com vocês, quais as dúvidas de vocês, tá bom? Um beijo, tenha um bom dia, uma ótima semana. Tchau!